E aí galera, eu sou o Léo. Foi sábado-feira, né? Vamos de dica de filme velho. Vamos filme de aventura, um drama meio thriller ali. Pra mim aquilo é um filme de super-herói, entendeu? É o primeiro de uma trilogia. É Corpo Fechado, de 2000. Então, vem comigo aí. Então, cara, vamos fazer aquele esqueminha, né? Eu vou vir com uma sinopse do filme, sem spoiler, sem nada. Logo depois eu vou trazer o trailer pra vocês e no final eu venho com um resumão do filme. Loprado de spoiler, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aí. Corpo Fechado, cara, é um filme assim, ele é complicado porque ele demorou muito pra sair a continuação dele. A continuação seria o Fragmentado e o final da trilogia seria o filme Vidro. Mas a gente vai falar hoje só do Corpo Fechado mesmo, com Bruce Willis e Samuel L. Jackson. A história, cara, do filme é o seguinte, naquele mundo ali, aquele personagem, ele passa por uma... Como é que eu posso dizer? Ele passa por um acidente que não tinha como ele sobreviver, então ele percebe que ele não pode ser atingido, ele não é ferido e tem muita força também e ele não sabe por quê. Então o drama da história ali seria ele se descobrindo, né? Ele descobrindo o que ele pode, o que ele consegue fazer. O filme conta com o Bruce Willis fazendo o papel do Davis e a gente tem o Samuel L. Jackson como o Elijah, que é um cara com uma condição meio complicada. É o personagem que eu mais me identifico, eu tenho uma condição parecida com ele, mas meus ossos não quebram não, mas é bem complicado. O personagem do Samuel L. Jackson, ele tem um problema, está no trailer tudo, que ele tem... Agora não me fugiu o nome exato, porque eu não consegui decorar o nome daquilo. Ele tem uma doença que ele não tem calcificação nos ossos, o organismo dele não cria cálcio suficiente para enrijecer os ossos, então qualquer movimento errado ele tem fratura. E ele já nasce assim. Já o personagem do Bruce Willis, que é o Dave, ele é um segurança do campus da faculdade, daquele negócio de futebol americano, e depois de um acidente que ele não tinha como sobreviver, ele começa a descobrir que ele tem algumas habilidades, e o filme segue em cima dessa narrativa. Esse filme, ele abre a explicação sobre o que é aquele universo ali. Então, é um super recomendado, gosto muito dele, mas não é pra todo mundo, nem todo mundo vai gostar do final dele, valeu? Então agora eu vou deixar aí o trailer com vocês, e antes do trailer começar, cara, não esquece não, já curte, comenta, compartilha, já segue a gente aí, pô, porque é uma galera que vem e não segue a gente, isso daí tá matando, valeu? Fui, daqui a pouco eu volto com um spoiler explicando a história toda do filme. Fica aí com o trailer. Ah, e sim, claro, ele tá disponível no Star Plus, mas eu não posso dizer que você acha ele inteirinho aqui no YouTube também, valeu? Tô indo aí e já volto. You're in the emergency room in the Philadelphia City Hospital. I'm gonna ask you some questions. Where were you sitting on the train? Against the window. In the passenger car? Yes. You're certain you were in the passenger car? Yeah. Where are the other passengers? Your train derailed. Took a curve too fast. The second train collided with yours after it derailed. The debris spread over 1 mile. Why are you looking at me like that? There are 2 reasons why I'm looking at you like this. 1, because it seems you aren't the only survivor of this train wreck. And 2, you don't have a scratch on you. I know what's going through your mind right now. You're searching for meaning in all of this. Know one thing. 131 people died so you could finally understand the destiny for which you were born. Are you ready for the truth? Voltei. Ainda bem que vocês estão aí, então vocês se interessaram na sinopse do filme, né? Então, assim, se você já esperou aí, já adianta, já curte, comenta, compartilha de novo e segue a gente aí, pô. Valeu? Então vamos lá. Assim, o filme começa, cara, já em uma loja lá de conveniência, em 1961, uma mulher dando à luz dentro de um provador de uma loja de roupa lá. Aí vem um médico para analisar a criança chorando,
Aí o pessoal fala que não, nasceu normal, só que nasceu, assim, tranquilo, sem problema, só que a criança estava chorando muito. O médico analisa a criança, aí se assusta e vai e pergunta, bom, o que aconteceu no parto? O parto foi normal, foi tranquilo. Mas vocês deixaram a criança cair? Aí as pessoas, não, que tá maluco? Aí ele vai e fala, a criança nasceu com os 2 braços, as 2 pernas e mais alguns ossos quebrados. Então o filme já volta lá pro ano atual, né, para os anos 2000, já mostra o Dave, que é o Bruce Willis, entrando no trem para ir para algum lugar, provavelmente para o trabalho, né? Então ele para ali no trem, tal, tá lá, aí o pessoal olhando para ele tá esperando lá a coisa, tem alguns acontecimentos ali dentro que não convém muito falar, porque não tem muita importância. Só que de repente o trem começa a acelerar cada vez mais, acelerando, e no fim ele já acorda no hospital. O trem explode lá, descarrilha todo, ele acorda no hospital, sentado na maca, e o médico conversando com ele, e ele não tem nenhum arranhão. Aí todo mundo olhando para ele, ele pergunta, o que houve? Cadê todo mundo que estava no trem? Aí o médico vai e explica a ele que todos os passageiros do trem morreram, só sobrou ele e um outro indivíduo que está meio que partido ao meio lá, todo esmulambado, e o médico fala que não acredita que ele vai sobreviver. Então, oficialmente, ele é o único sobrevivente do acidente. E o que mais espantou todo mundo é que ele não tem nenhum ferimento, nenhum arranhão, não acontece nada com ele. Aí ele sai do hospital, vai para casa, tem alta lá, a gente descobre que, apesar dele estar morando com a esposa, ele já está separado, e ele tem um filho também. Acontece lá a missa em intenção das pessoas que morreram no acidente, aí está todo mundo lá, o padre está lá falando o nome de todo mundo que veio a falecer no acidente, e todo mundo fica olhando assim, meio estranho para ele, porque como ele conseguiu sobreviver sem nenhum ferimento daquilo. Quando ele está indo embora, no para-brisa do carro dele tem um cartão de uma loja de revista em quadrinha lá, edição limitada. Ele acha estranho, aí no cartão tá escrito atrás, quantas vezes você ficou doente? Aí ele não sabe quem foi que mandou, ele fica se perguntando sobre aquilo, até que ele pergunta no lugar onde ele trabalha, pergunta à esposa dele, e ninguém lembra dele ter ficado doente. Então, assim, a princípio ele nunca ficou doente. Então, depois da missa, ele decide ir até lá e conversar com o dono dessa loja, edição limitada, né? Que vem a ser o Elijah, que é o Samuel L. Jackson. Chegando lá, o cara explica a ele que ele tem uma doença, que os ossos dele são considerados ossos de vidro, então os ossos dele quebram com muita facilidade. Então ele acredita que deve haver uma outra parte, o outro lado do espectro. Como ele se quebra tão facilmente, tem toda essa fraqueza, deve ter alguém na outra ponta da corda, que é exatamente o contrário dele. E ele acredita que é o Dave. O Dave acha que aquilo é um golpe, decide ir para casa. Aí já em casa, ele vai treinar lá, vai levantar uns pesos. O filho dele está ajudando e ele vai acrescentando cada vez mais peso, até o ponto que ele levanta 200 quilos. Quase, né? 190 quilos, se eu não me engano. Só que aí ele vê que tem alguma coisa errada naquilo ali. E o filho dele começa a acreditar nisso também. Só que ele vai e lembra que ele já teve um acidente de carro e quando ele era criança ele quase morreu também, que ele quase morreu afogado. E o filme fica nesse lance, ele tem poder ou ele não tem poder, até o momento que o filho dele pega uma arma e acredita tanto nisso que quer dar um tiro nele para provar. Eles têm uma discussão, o filho acaba não atirando nele, lembrando, o filho dele é uma criança. Então ele convence o filho dele que o cara é maluco. Depois o Elijah sofre um acidente no campo lá de futebol, ele cai na escada, sai se quebrando todo, e vai fazer tratamento de fisioterapia e tal, tá todo quebrado na cadeira de roda. E a pessoa que está fazendo o tratamento nele é a esposa do Dave. Ele conversa com ela e tal, fala com ela sobre a teoria maluca dele. O casamento do Dave está melhorando, eles decidem tentar uma nova chance, né, uma vez que foi um milagre ele ter sobrevivido. E estão se enquadrando. Aí então o Dave começa a acreditar no que o Elijah está dizendo, que ele realmente teria poderes e tal, que ele não teria só essa força, ele sente quando vai dar alguma coisa errada, alguma coisa assim, tipo um sentido aranha um pouquinho melhorado, mas é só quando toca na pessoa. Então o Elijah vai e convence ele, ele vai até o campo lá de futebol e fica parado, as pessoas tocando nele, ele sentindo o que as pessoas fizeram de errado ou vão fazer. Então ele encontra uma família que está sequestrada por um cara desse que ele tocou nele. Ele vai até lá, tenta salvar a família e acaba caindo na piscina. Aí ele não consegue nadar, quase que ele morre, só que umas pessoas da família salvam ele. E ele vai lá e nocauteia o cara. Consegue nocautear o cara e tal. Sai no jornal e tudo, aí ele fica mais feliz, ele tira aquele peso, que é como se era uma coisa que ele precisasse fazer. Então vai ter lá a exposição, porque o Elijah ele é um colecionador de quadrinhos. Então vai ter uma exposição. Ele decide ir nessa exposição lá pra falar com o Elijah, né? Que o Elijah realmente estava certo e tudo. Durante a exposição, o Elijah chama ele num canto, aí explica a ele o que aconteceu e tal. Já que ele está tão feliz, agora ele pode tocar nele e aperta a mão do Elijah. Quando ele aperta a mão do Elijah, ele vê que quem provocou aquele acidente foi o Elijah.
E houveram outros acidentes também. Aconteceram desastre de avião, incêndio. Era tudo o Elijah causando para tentar encontrar alguém com superpoder. E aí o Bruce Willis lá, o Dave, fica revoltado e tal, mas ele não tem como bater no cara. Aí a gente descobre que o Elijah assumiu esse codinome de Vidro, que era como as crianças faziam bullying com ele. Nesse momento, o Bruce Willis sai dali, entra o narrador, dizendo que o Elijah foi preso, só que foi considerado maluco. E então ele é internado numa clínica para deficiente mental. E o filme termina meio que anticlimático, com o Bruce Willis indo embora e assumindo essa alcunha de herói, né? Então, assim, esse é o final de Corpo Fechado. Pra mim, cara, o filme é muito bom, mas esse final é anticlimático pra caramba. Mas é meio que abrindo uma brecha. Só que abriu uma brecha de quase 20 anos até sair o que seria a continuação, que é o Fragmentado. Depois do Fragmentado, a gente tem o próprio Vidro. E a gente fica por aqui. Se você curtiu, então não deixa de seguir a gente, cara. Tá vindo umas paradas aí. Se você conhece esse filme, já comenta aí e tal. E, pô, se você ver até o finalzinho aqui, cara, se você não deixar pelo menos um like aí, um comentário, aí é sacanagem. Nem que seja lá no comentário e fala assim, poxa, eu vi. Aí eu vou saber que vocês vieram aí dar essa força pra nós. Valeu? Fui!